Eu já tinha terminado o último laudo da madrugada quando decidi limpar a bancada de aço. Na sala de necrópsia, o silêncio sempre parece mais pesado depois que a adrenalina do procedimento passa. Tínhamos recebido um corpo pouco antes das 2 da manhã. Um homem que, segundo a ficha, havia morrido em casa após uma suposta parada cardiorrespiratória. Tudo parecia em ordem. Sinais condizentes com o histórico médico. A autópsia seguiu o protocolo. Retirada dos órgãos, pesagem, documentação, nada fora do padrão. Terminei com as suturas como sempre. Limpei o corpo, vesti novamente o avental cirúrgico e pedi para o auxiliar colocar o cadáver no saco preto, antes de ser levado à câmara fria. Era uma madrugada arrastada, daquelas em que o relógio parece te provocar a cada minuto. O ventilador da parede fazia um rangido irritante e o cheiro de desinfetante ainda se misturava ao odor ácido dos procedimentos. Já tinha lavado as mãos e anotado no quadro de controle a finalização da autópsia quando escutei o som, seco, abafado, vindo da direção onde o corpo estava, já dentro do saco preto, sobre a maca de inox. A princípio, achei que fosse o rodízio do ar forçado ou o metal dilatando por causa da temperatura, mas o barulho veio de novo. 3 estalos. E então, uma leve oscilação, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer parar o que estava fazendo. Fiquei alguns segundos encarando o saco preto fechado com o zíper até a altura do pescoço. Os sacos para transporte não são maleáveis o suficiente para se movimentarem sozinhos com facilidade. Mesmo assim, havia um volume na parte do tórax que parecia subir e descer, de forma quase rítmica. Eu me aproximei devagar, com o instinto de quem sabe que não deveria, mas a obrigação profissional gritando mais alto. Toquei levemente com os dedos enluvados. Estava quente. Aquilo me arrepiou dos pés até a nuca. Não era possível. A sala estava a 19 graus e o corpo estava havia mais de 40 minutos ali, sem circulação. Aquilo não fazia sentido algum. Afastei a maca lentamente da parede, tentando afastar qualquer pensamento que pudesse fugir da lógica. Fui até a planilha de entrada novamente, revisei a hora de chegada, conferi o histórico do paciente. Tudo batia. A autópsia tinha sido completa. Nenhum sinal de erro, nenhum órgão havia sido recolocado errado, mas algo dentro daquele saco estava se movimentando e eu precisava de uma explicação que não envolvesse a minha sanidade. Foi nesse momento que, se você estiver me ouvindo ou assistindo agora, eu te peço, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que você sabe que gosta desse tipo de história. Isso ajuda muito e me incentiva a continuar trazendo casos assim. Voltei até a maca com uma lanterna. Decidi não abrir o saco ainda. Apenas o observei com atenção, sem piscar. O volume no tórax não mexia mais, mas havia uma tensão ali, como se o ambiente inteiro estivesse à espera de algo. Liguei a luz fria de procedimento novamente e aproximei o ouvido sem tocar diretamente. Havia um som, como algo se deslocando internamente. Não era respiração. Era mais parecido com um líquido espesso sendo pressionado em uma cavidade muito pequena. Lembrei de uma vez, anos antes, quando um corpo com edema pulmonar ainda liberava pequenas bolsas de ar minutos após a morte. Mas o som agora não era de ar. Era viscoso, quente, errado. Respirei fundo e, contrariando o bom senso, abri o zíper até o meio do peito. Nada. O corpo estava como eu havia deixado, suturado, limpo, pálido. Mas foi aí que notei o detalhe. O lenço branco que eu havia colocado sobre o rosto, como é de costume por respeito, estava úmido. Toquei com os dedos. Líquido avermelhado, fresco, sangue. No canto do olho direito, bem onde eu havia feito a incisão do crânio, havia uma pequena fissura, como se algo tivesse se movido de dentro para fora. Não era possível.
A calota craniana havia sido recolocada e fixada, como sempre, mas o ponto de junção estava levemente levantado. Não havia vazamento antes, e ali estava, escorrendo devagar. A maca tremeu de leve. Eu dei 2 passos para trás, ainda segurando a lanterna com uma das mãos. Por um momento, me convenci de que poderia ser um espasmo residual. Alguns cadáveres, especialmente os recém-falecidos, ainda possuem estímulos musculares. Mas isso era diferente. Eu havia retirado o cérebro. Nada ali deveria estar gerando qualquer reação. Mesmo assim, o olho esquerdo agora parecia mais aberto do que estava quando finalizei a sutura. Mas o mais estranho, e me arrepio só de lembrar, foi o fato de que mesmo sem globo ocular completo, mesmo com a cavidade parcialmente oca, o fundo do olho parecia pulsar. Não com luz, não com vida, mas com algo que ainda se movia. Fiquei paralisado por alguns segundos. O som viscoso continuava, e agora vinha de dentro do tórax. Um barulho abafado, como se algo escorregasse entre as costelas. Olhei o relógio. 3h52 da manhã. O gerador auxiliar fez um clique, e por um segundo as luzes piscaram. Nessa fração de segundo, a lanterna na minha mão captou uma sombra dentro do saco. Não era do corpo. Era menor. Como se houvesse um segundo volume ali dentro. Algo alojado próximo à cavidade abdominal, que antes não estava lá. Pensei em roedores. Às vezes, eles entram por dutos mal vedados, mas esse saco estava lacrado. E os roedores não entram em corpos. Não assim, não daquele jeito. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que talvez, durante a autópsia, eu não tenha notado algo. Talvez um cisto, uma malformação, ou até algum objeto que o homem havia engolido e passado despercebido nas primeiras observações. Não seria a primeira vez que um detalhe clínico só se revelaria após mais tempo. Mas a forma como aquele volume se movia, aquilo não era estático, não era algo preso, era algo que se locomovia ali dentro. E o mais perturbador, parecia tentar sair. Apoiei o joelho na maca, desci mais um pouco o zíper até a altura do abdômen e abri as abas com cuidado. Havia rigidez, como esperado, mas o ventre estava levemente distendido. Pressionei com as pontas dos dedos, flexível, demais para o estágio em que o corpo se encontrava. Um inchaço assim tão rápido não era comum. E aí aconteceu. Um som semelhante a um estalo veio de dentro da cavidade abdominal. Recuei imediatamente. O tipo de estalo que se escuta quando um osso se desloca, mas abafado por camadas de tecido e tecido morto. Foi então que vi, bem na junção da linha de sutura, uma leve separação da pele costurada, uma abertura se formando. A temperatura na sala parecia ter aumentado de repente. O suor começou a escorrer pela parte interna da máscara cirúrgica. O ar ficou mais denso. Não era só tensão. Havia algo profundamente errado naquele corpo. Tentei racionalizar, como sempre fiz durante todos os anos em que trabalho com corpos, autópsias e necropsias. Tentei pensar em gases, em reações químicas, em qualquer explicação lógica que justificasse um movimento interno assim tão definido. Mas no fundo eu sabia, não era normal, e por mais que eu quisesse encontrar uma resposta que coubesse nos manuais, o que vi em seguida rasgou qualquer possibilidade de negar o que estava diante de mim. A abertura da costura aumentou lentamente. Algo estava forçando por dentro. Não era gás, não era fluido, era uma pressão firme, contínua, como se alguém ou alguma coisa empurrasse a parede interna do abdômen de dentro para fora. A pele costurada cedeu mais um pouco e um pequeno filete de sangue fresco escorreu pela lateral, escorrendo pela maca. Isso me derrubou emocionalmente. Aquilo não deveria estar acontecendo. O corpo não tinha mais circulação. O sangue já havia sido drenado parcialmente durante o procedimento. Ainda assim, aquele líquido era espesso, vermelho, quente, e parecia estar sendo impulsionado por alguma força. De dentro. A maca deu uma leve guinada para o lado.
Eu juro por tudo que vi. Ela girou alguns milímetros sozinha, empurrada pelo peso que se deslocava dentro do saco. E foi nesse momento que a porta da sala fria se abriu sozinha. Um baque surdo ecoou. Virei na hora. Ninguém ali. A trava da porta era pesada. Precisava de um empurrão firme para abrir. Mas agora estava escancarada, com o vapor gelado da câmara espalhando pelo chão de cerâmica. E o pior, o corpo anterior que havíamos colocado lá no início da noite, agora estava de lado, como se tivesse sido deslocado. A mente começou a jogar contra. Tudo ao redor começou a parecer errado. Os ganchos de suspensão pendurados pareciam balançar mais do que deveriam. O tubo de drenagem de vísceras, que estava limpo há pouco, agora tinha um tom escuro, como se algo tivesse passado por ali. Comecei a sentir um zumbido nos ouvidos, como acontece quando a pressão cai de repente. Mas eu estava acordado, estava consciente, e aquilo que se movia dentro daquele saco preto, naquele corpo recém-autopsiado, não era um espasmo, não era uma falha de procedimento. Voltei a encarar o corpo. A costura agora estava quase toda aberta, embora eu não tivesse tocado mais. A pele havia cedido, e foi então que vi uma protuberância surgir, bem na parte superior do abdômen. Como se algo arredondado, liso, empurrasse por dentro. Me aproximei com a lanterna e juro que consegui distinguir o formato. Era semelhante a uma mão, pequena, como se estivesse pressionando por dentro da pele, tentando sair. O detalhe mais aterrador, não havia mais tecido suficiente ali dentro que sustentasse uma estrutura como essa. Eu havia retirado boa parte dos órgãos e o espaço interno estava vazio, ou deveria estar. Fiquei paralisado. O corpo se agitou novamente, dessa vez com mais força. A maca bateu na bancada lateral. O saco preto foi parcialmente empurrado para baixo da estrutura e ouvi um estalo metálico. Uma das pinças cirúrgicas caiu no chão. O som ecoou pela sala. O que quer que estivesse ali dentro estava ganhando força. E eu já não tinha mais certeza se conseguia permanecer ali por mais alguns minutos sem enlouquecer. Peguei a pinça do chão com a mão trêmula. Era mais um instinto de defesa do que qualquer outra coisa. Não serviria para nada, eu sabia. Mas a sensação de estar completamente exposto diante de algo que escapava à rotina, até dos casos mais grotescos que já tinham passado por aquela mesa, era insuportável. Meu coração martelava no peito e, mesmo assim, por mais que meu corpo gritasse para sair correndo, eu continuei ali. O medo ainda não tinha vencido a curiosidade. Ou talvez fosse só o choque me mantendo travado, tentando encontrar algum fiapo de lógica em meio àquilo tudo. A abertura no abdômen agora revelava parte do que se movia ali dentro. Era escuro, úmido e pulsante. Não era um órgão, não tinha a textura de músculo nem a aparência de nenhuma estrutura anatômica que eu conhecesse. Tinha uma espécie de pele brilhosa, quase como uma membrana, e se movia como se estivesse se arrastando por dentro da cavidade. E então parou, subitamente. O movimento cessou, como se tivesse percebido minha presença. A sala mergulhou num silêncio espesso. Até o ventilador antigo na parede parecia ter parado de ranger. E ali, por alguns segundos, tudo ficou parado. Foi quando a maca se moveu de novo. Não como antes. Dessa vez, ela avançou alguns centímetros de uma vez, com força. Bateu contra meu joelho. A dor me fez dar um passo para trás e a pinça caiu novamente. O barulho me despertou do torpor. Olhei em volta. As luzes estavam oscilando. O gerador auxiliar, que nunca dava problema, parecia falhar em manter a tensão. E então senti o cheiro, forte, denso, de carne crua misturado com formol vencido. Era diferente do cheiro comum da sala. Tinha algo a mais. Algo que vinha daquela abertura, daquele corpo. Fui até o armário metálico e puxei o desfibrilador portátil, como se fosse um gesto automático. Não porque achasse que podia usá-lo, claro que não. Mas porque alguma parte do meu cérebro queria segurar alguma coisa. Qualquer coisa.
Era como se o espaço ao redor estivesse se estreitando, como se a sala estivesse ficando menor, as paredes fechando e aquele corpo no centro, aberto, exposto, agora parecesse comandar o ambiente com sua simples presença. Voltei devagar, a lanterna tremendo na mão. A abertura abdominal estava mais larga, e o que quer que estivesse dentro, agora parecia imóvel, como se tivesse decidido esperar. Uma gota de suor escorreu pelo meu pescoço. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, fechar o saco, empurrar o corpo para a câmara fria, sair da sala, sair do prédio, mas era como se meus pés tivessem enraizado no chão. Eu simplesmente não conseguia virar as costas. E então, uma nova oscilação, mas agora do lado da cabeça, um leve deslocamento do crânio. Quase imperceptível, mas não para mim. Eu conhecia cada fase do pós-morte, cada padrão muscular, cada falha natural da carne morta. Aquilo não era natural. Me aproximei com mais cuidado, tentei não fazer barulho com os passos. A lanterna agora iluminava diretamente o rosto do cadáver. Os olhos estavam fechados, como eu deixei. A mandíbula também estava posicionada corretamente. Mas o que me incomodava era o que não se via. Era a sensação de presença. Era como se houvesse alguém comigo naquela sala, além daquele corpo. Como se houvesse uma expectativa no ar. Como se alguma coisa tivesse sido interrompida no meio de um processo. Não na vida do homem que estava ali, mas naquilo que ele carregava. Dei a volta na maca, encarei o corpo de frente, olhei para a região abdominal aberta. Aquilo que se movia tinha desaparecido, não estava mais visível. E isso era pior do que vê-lo. Porque agora a pergunta era, onde estava? O saco estava aberto, mas o ambiente seguia trancado. Nada havia saído. Mas aquela sensação de algo espreitando, de estar sendo observado, ficou ainda mais forte. Virei a lanterna para o chão, procurando sinais. Fluido, movimento, rastro, e então vi um traço úmido que escorria pela lateral da maca até o chão, como se algo tivesse saído discretamente por ali. A linha seguia até um dos armários baixos, próximo à parede da pia cirúrgica. Aquela porta costumava ficar entreaberta, mas agora estava fechada. Fechada com uma precisão que não condizia com o movimento natural de uma sala com gente entrando e saindo. Me aproximei com cuidado, a mão escorregando na lanterna, as pernas já começando a falhar. Cheguei até o armário, abaixei devagar, toquei na maçaneta, fria, mas úmida. E então, antes que eu pudesse puxar, algo bateu forte do lado de dentro. O som foi seco, firme, como uma pancada de punho fechado por dentro da madeira. Eu perdi o equilíbrio e caí sentado no chão de azulejo gelado, com a lanterna escorregando para o lado e rolando em direção à pia. A luz tremulava, e a única coisa que me impediu de gritar foi o susto me travando a garganta. Aquilo tinha força. Aquilo estava vivo, e não era o corpo que eu tinha aberto na bancada. Era algo que estava dentro dele e que agora não estava mais. O armário continuava fechado. Nenhuma trava externa, apenas aquela folga natural que costumava deixar a porta entreaberta, mas que agora estava firmemente pressionada. Me arrastei de costas, devagar, tentando manter o olhar fixo naquele ponto. Tentei raciocinar, achar explicações. Um animal? Um morcego? Um gato que entrou pelo vão do forro? Mas isso não fazia sentido. O saco preto estava fechado quando começou a se mover. Eu mesmo havia fechado. E não houve rompimento visível até eu abrir. Não havia espaço para entrada ou saída de nada. Aquilo nasceu ali, ou estava ali desde antes da morte. A única coisa que consegui fazer foi me levantar, devagar, e pegar a lanterna de volta. Iluminei novamente o chão, seguindo com a luz até a base do armário. Havia uma pequena poça escura, brilhante, densa demais para ser apenas água. O mesmo fluido que vi escorrendo da abertura abdominal. Um cheiro metálico forte preenchia o ar, como ferrugem antiga misturada com bile. Era ácido e fresco.
Me abaixei mais uma vez, mesmo com as mãos tremendo, e coloquei a orelha próxima à madeira do armário. O som estava lá. Respiração. Fraca, baixa, mas ritmada. Como se algo estivesse controlando cada inspiração. Não era uma máquina. Não era um som gerado por pressão de gases. Era orgânico, real. E isso me fez dar um passo atrás. 3 da manhã não é horário de estar raciocinando sozinho em uma sala com um cadáver que, minutos antes, foi aberto do externo até o pubis. Mas mesmo assim, eu estava ali e precisava tomar uma decisão. Ou abria a porta e confrontava o que quer que estivesse ali dentro, ou deixava como estava, apagava a luz e fingia que aquilo nunca aconteceu. Mas não consegui. Me curvei novamente, firmei a mão na maçaneta e abri. Devagar. O rangido da porta foi mais longo do que o normal. A dobradiça parecia resistir, como se estivesse sendo forçada por dentro. Quando finalmente cedeu, uma lufada quente e úmida saiu de dentro, e meu primeiro instinto foi recuar. Mas segurei. A lanterna tremeu na minha mão. Iluminei o interior escuro, esperando ver algo escondido no canto. E vi. Não era um animal. Não era um órgão. Era algo indefinido, pequeno, envolto em uma camada fina de tecido translúcido, como uma bolsa embrionária que não havia se rompido por completo. Era pulsante. Cada contração emitia um ruído molhado, como se o próprio corpo estivesse tentando manter uma espécie de vida interna. Mas ali não havia cordão, não havia nutriente, não havia nenhuma razão biológica para aquilo estar vivo. E mesmo assim, estava. Eu me afastei instintivamente. Um tremor percorreu minhas pernas. O tempo parecia ter parado. Por alguns segundos, fiquei preso no próprio corpo, sem saber se respirava, se corria ou se apenas observava até aquilo parar. Mas ele não parou. O saco translúcido se rompeu devagar, como se estivesse rasgando de dentro. Um som semelhante ao de papel molhado, sendo puxado com força. E então, vi. Algo pequeno, retorcido, com o que pareciam ser 2 tocos de membros e uma base cilíndrica, se movendo como se procurasse apoio. Não tinha rosto, não tinha pele, mas se mexia com firmeza, como quem sabe para onde está indo. E o mais absurdo, veio direto na minha direção. Eu recuei de imediato, caí sentado novamente, bati com as costas na bancada de aço, e mesmo assim não tirei os olhos daquela coisa. Ela não rastejava como um animal, não engatinhava como um recém-nascido, mas se impulsionava em movimentos curtos e tensos, quase como se contraísse o próprio corpo para avançar, sem olhos, sem boca, sem membros definidos, mas com direção. E essa direção era eu. A sala agora parecia apertada, menor. O som do meu coração era mais alto do que qualquer outra coisa. Consegui me levantar, empurrei a maca com força para o lado e cruzei a sala tropeçando nos próprios passos. Alcancei a porta e, sem olhar para trás, bati o botão de destravamento da trava magnética. A maçaneta cedeu na mesma hora. A luz do corredor parecia vinda de outro mundo. Clara, viva, normal. Corri por ele sem pensar, passei pelos armários de jalecos, pelo quadro de entrada dos corpos e só parei ao chegar no vestiário. Ali dentro, travei a porta e deslizei até o chão. Minhas mãos ainda tremiam. O suor escorria em rios pela nuca, pelas costas, pelas têmporas. Tentei controlar a respiração, mas a imagem daquilo rastejando em minha direção, sem um rosto, sem som, mas com intenção, me perseguiu mesmo de olhos fechados. Senti vontade de vomitar, mas engoli seco e fiquei ali por quase 1 hora, tentando decidir se voltava ou não. No fim, liguei para o chefe do plantão e disse que havia um problema técnico na sala de necropsia. Inventei uma falha elétrica, um cheiro forte de gás, algo que exigisse interdição até a manhã seguinte. Saí dali com o jaleco na mão, as roupas suadas coladas no corpo. Não olhei mais para trás.
No outro dia, quando voltaram para abrir a sala, encontraram o saco preto vazio em cima da maca, a sutura do corpo toda reaberta e o armário com o fundo arrancado, como se algo tivesse passado direto pela madeira. Não houve explicação. O relatório sumiu. E o corpo, que oficialmente havia sido necropsiado e guardado, simplesmente não constava mais no sistema. Eu me afastei por semanas depois disso, mas nunca mais consegui apagar a imagem daquilo, nascendo de dentro de alguém que, segundo a ciência, já não existia mais. E até hoje, toda vez que vejo um saco preto fechado em cima da maca, me pego olhando com mais atenção. Porque agora, eu sei, tem coisas que a gente corta, abre, analisa e mesmo assim não entende. Nunca imaginei que uma noite no IML pudesse mexer tanto comigo, mas aquela madrugada mudou tudo. Eu trabalhava no setor de autópsias como assistente. Uma rotina pesada, mas que já tinha me acostumado. Não era fácil lidar com corpos, claro, mas havia regras, procedimentos, nada que me assustasse de verdade. Até aquele caso, um corpo que chegou já tarde, com suspeita de morte por afogamento. O procedimento era padrão: identificação, preparação, exame minucioso e depois o laudo. Simples. Pelo menos, deveria ser. Quando o médico legista entrou na sala, o ambiente já estava silencioso, a luz fria das lâmpadas fluorescentes refletindo nas paredes brancas e no inox da mesa de autópsia. O corpo estava coberto por um lençol cinza e eu me preparava para ajudar no que fosse necessário. A vítima era um homem jovem, em boas condições, sem sinais visíveis de decomposição. Algo estranho para um afogamento, mas podia acontecer. O médico começou a chamar o nome dele para confirmar os documentos, sem sucesso. De repente, chamou novamente e, para minha surpresa, foi uma voz que respondeu, baixa, mas clara, na direção da porta. Olhei rapidamente, mas não havia ninguém. Aquilo me gelou a espinha. Respirei fundo, achando que fosse alguma confusão da minha cabeça cansada. Voltei para o procedimento, ajudando o médico a abrir o corpo. Tudo parecia normal, até que o médico parou e olhou para mim com um olhar estranho, dizendo que algo ali não fazia sentido. Fomos interrompidos pela voz novamente, chamando o nome do médico 2 vezes, vindo do corredor vazio. Ninguém mais estava lá, só nós dois. A atmosfera mudou, o silêncio ficou pesado, o ar denso. Se você está gostando até aqui, já sabe, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam ouvir histórias reais que dão arrepios. Continuei ajudando o médico, que parecia cada vez mais desconcertado. Ele comentou que nunca tinha visto um corpo apresentar sinais tão sutis de vida, mesmo após os exames. Voltamos a escutar o nome do médico, dessa vez com uma entonação mais urgente, como se alguém realmente estivesse tentando chamar sua atenção. A sensação de que algo não estava certo aumentava a cada instante, mas o ambiente do IML não permite que você demonstre medo. É trabalho, técnica e silêncio. No fim daquela noite, enquanto arrumávamos os equipamentos, o médico confessou que sentiu, pela primeira vez em anos, um calafrio real, uma dúvida sobre a morte daquele corpo. Algo havia escapado aos olhos da ciência, algo que nos fez questionar se aquilo ali, de fato, era um fim definitivo. Depois daquele episódio com a voz chamando o nome do médico, a rotina nunca mais foi a mesma para mim. Naquela madrugada, quando tudo parecia normal, o que mais me perturbou foi perceber o quão vulnerável a ciência pode ser diante do desconhecido. O corpo continuava ali, sobre a mesa fria, e mesmo com todos os procedimentos que realizamos, algo naquele caso parecia fugir da lógica. Na manhã seguinte, quando o expediente estava quase terminando, recebi um telefonema inesperado do próprio médico legista.
Ele pediu que eu voltasse ao IML, dizendo que havia algo urgente para discutir, algo relacionado ao corpo da noite anterior. Fui até lá, meio receoso, já sentindo um peso no peito. Quando cheguei, ele me mostrou os exames complementares que haviam sido feitos, análises que eu nem sabia que existiam e que indicavam atividade cerebral mínima, algo que não condizia com a definição de morte. Enquanto ele falava, ouvi novamente, baixinho, o nome do médico sendo chamado, como um eco distante, vindo do corredor ao lado. A sensação de estar sendo observado voltou. O frio na nuca voltou a me incomodar. O médico ficou pálido, como se estivesse enfrentando um medo que não vinha da razão. Ele me pediu para não contar nada a ninguém, só a mim, como se aquilo fosse um segredo que carregávamos juntos. Conforme os dias passaram, comecei a perceber pequenos detalhes estranhos no IML. Objetos que pareciam ter mudado de lugar, uma sensação constante de estar sendo observado, e em certas ocasiões, o nome do médico era sussurrado de longe, sempre 2 vezes, e nunca em momentos de silêncio completo, mas quando a tensão no ar já era palpável. Aquilo começou a mexer comigo de um jeito que eu não conseguia explicar. Foi aí que decidi que precisava compartilhar essa história com vocês, porque o que eu vivi ali dentro é real, e muitas vezes ignoramos o que não compreendemos. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like para ajudar e compartilha com seus amigos. Histórias assim merecem ser ouvidas, e só assim podemos manter a memória daqueles que passaram por aqui vivos, mesmo quando o corpo não está mais. O médico, por sua vez, nunca mais quis realizar autópsias sozinho. Ele passou a pedir ajuda sempre que podia e até evitava trabalhar à noite, especialmente depois que chamaram seu nome 2 vezes. E eu que achava que aquilo tudo era rotina, passei a entender que morte nem sempre é um limite claro, mas um território cheio de nuances que a ciência ainda luta para explicar. Aquela madrugada chegou de novo. Eu me encontrava sozinho no IML, uma situação que evitava sempre que possível, mas naquele dia não teve jeito. O médico não pôde vir e me pediram para ficar de plantão, só para garantir que tudo estivesse em ordem. Eu já estava cansado, mas não poderia recusar. A atmosfera no prédio parecia mais pesada. A luz fria refletia em cada canto, e o silêncio parecia se estender para além do esperado. De repente, o interfone tocou, e do outro lado, ouvi uma voz firme pedindo para chamar o médico legista imediatamente. Eu sabia que ele não estava ali, mas, mesmo assim, fiz a ligação para avisá-lo. Pouco tempo depois, o telefone tocou na minha mão, com o médico do outro lado da linha. Ele estava a quilômetros de distância, em casa, sem intenção de voltar naquela noite. Foi quando ouvi novamente, vindo do corredor atrás de mim, o som de alguém chamando o nome do médico, 2 vezes, claro, com aquela entonação urgente que eu já conhecia bem. Meu coração acelerou, as mãos suavam e minha mente queria fugir dali, mas meu corpo ficou preso no lugar, pesado, como se fosse impossível me mexer. A voz parecia vir do nada, ecoando pelos corredores vazios, e parecia se aproximar, ficando mais clara, até que se perdeu de repente. Quando eu finalmente consegui me mexer, fui até a sala da autópsia para verificar o corpo que causou tudo aquilo. A mesa estava vazia, o corpo tinha desaparecido. Senti um choque, um misto de medo e descrença. Como poderia um corpo simplesmente desaparecer em um lugar tão controlado? Procurei por toda parte, perguntei para o pessoal da noite, mas ninguém havia visto nada. O médico, quando soube, sugeriu que aquilo deveria ter uma explicação racional, mas eu sabia que o que aconteceu naquela madrugada não poderia ser explicado tão facilmente. Depois do desaparecimento do corpo, a tensão dentro do IML ficou praticamente insuportável. Eu passei a evitar ficar sozinho ali.
E sempre que podia, levava algum colega comigo, mesmo que fosse só para conversar e espantar a sensação de estar vigiado. O silêncio já não era apenas silêncio. Parecia um espaço onde o tempo parava e o medo se instalava sem pedir licença. O médico legista, abalado com tudo o que aconteceu, começou a revisar todos os procedimentos daquela madrugada. Ele queria encontrar uma explicação lógica, um erro humano, qualquer coisa que justificasse o sumiço do corpo. Mas nada fazia sentido. As câmeras de segurança não registraram nada fora do comum. Não havia sinais de arrombamento e o registro de entrada e saída estava impecável. Era como se o corpo tivesse simplesmente evaporado. Numa dessas noites em que fiquei até tarde ajudando a limpar e organizar o local, ouvi novamente o chamado do nome do médico. Dessa vez, vindo do depósito onde guardávamos os corpos antes das autópsias. A voz era firme, clara, e soava exatamente igual às vezes anteriores, 2 vezes seguidas. Eu hesitei. Meu coração disparou, mas a curiosidade me venceu. Caminhei devagar até a porta do depósito, cada passo aumentando o peso no peito. Quando abri a porta, não havia ninguém lá. Só o silêncio pesado e o frio que parecia se infiltrar nos ossos. Eu sabia que aquilo não era apenas o cansaço ou a imaginação pregando peças. Algo estava acontecendo ali, algo real, palpável, que escapava completamente do que eu podia entender. A ciência, o método, as provas, nada conseguia explicar o que eu vivia naquela madrugada após madrugada. Foi quando percebi que não era só o corpo que desaparecera. Algo daquele lugar estava chamando o nome do médico, algo que não podia ser visto, mas que insistia em tentar se comunicar. Um pedido de ajuda? Um aviso? Não sei. Só sei que, depois disso, o ambiente nunca mais foi o mesmo para mim. Eu precisava dividir isso com vocês, porque não é uma história para ser esquecida ou ignorada. A morte, por mais que tentemos, não é um ponto final tão simples quanto parece. Depois daquela última vez, percebi que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo ali. O IML, que antes era só um local de trabalho, passou a ser um lugar onde a linha entre o natural e o inexplicável parecia se dissolver. Não havia gritos, nem sombras, nem qualquer coisa óbvia para assustar. Só aquela insistente sensação de que algo não estava certo, acompanhada por aquele chamado, sempre 2 vezes, ecoando em momentos inesperados. O médico legista, apesar de todo o seu treinamento e racionalidade, também parecia ter sido afetado. Passou a olhar para os cadáveres com um misto de desconfiança e apreensão, como se temesse que ali dentro houvesse mais do que simplesmente corpos para examinar. Conversamos pouco sobre o que sentíamos, porque no nosso meio, demonstrar medo é quase proibido. Mas era claro que ambos sabíamos que aquilo ultrapassava a lógica. Em uma noite particularmente fria, enquanto organizávamos os registros, notei uma coisa que me deixou ainda mais inquieto. No livro de entradas, o corpo que desaparecera estava registrado como entregue para sepultamento. Mas, ao consultar os arquivos do cemitério, descobri que nada foi enterrado naquela data. Era como se aquele corpo nunca tivesse deixado o IML, e ao mesmo tempo como se não estivesse mais lá. Era um paradoxo que me consumia. Como algo que não estava mais lá podia, de algum jeito, continuar se manifestando. Aquela sensação, aquela voz que chamava o nome do médico 2 vezes, parecia vir de um espaço entre a vida e a morte, onde nada é completamente certo, nem definitivo. A experiência me mudou profundamente. Passei a encarar meu trabalho com um respeito novo, ciente de que, por trás de cada protocolo e cada exame, existe um limite que ainda não conseguimos ultrapassar, e talvez nem devêssemos. Com o passar das semanas, minha mente não encontrava descanso. Cada vez que entrava naquele prédio, sentia o peso daquele silêncio denso, como se o ar estivesse carregado de uma energia que eu não conseguia identificar. Tentei conversar com outros colegas sobre o que estava acontecendo,
mas a maioria apenas dava risada, dizendo que eu estava criando fantasmas onde não existiam. Eu queria acreditar neles, queria que fosse só minha cabeça pregando peças, mas as vozes persistiam. Uma noite, depois de mais um longo expediente, fui verificar o depósito dos corpos sozinho. Havia algo ali, uma inquietação no ar que me puxava para dentro daquele espaço frio e escuro. O nome do médico foi chamado 2 vezes, bem atrás de mim, e meu corpo congelou. Virei devagar, com a respiração presa, mas não vi nada, apenas o vazio, pesado e impenetrável. Foi quando, quase por reflexo, toquei uma das gavetas metálicas que guardava os corpos. Para meu espanto, ela estava ligeiramente aberta, coisa que eu tinha certeza que não estava antes. Quando puxei aquela gaveta, o vazio me encarou. O corpo do afogado, que tinha desaparecido semanas antes, estava ali, intacto, como se o tempo não tivesse passado. Meu primeiro impulso foi recuar, mas uma mistura de fascínio e medo me fez fechar a gaveta devagar, como quem tenta não perturbar algo que não entende. Saí dali rapidamente, sabendo que aquela noite jamais seria esquecida. No dia seguinte, comentei com o médico legista sobre a gaveta aberta e o corpo reaparecido. Ele ficou pálido, mas disse para mantermos a calma e que fariam uma investigação interna para entender o que estava acontecendo. No fundo, parecia tão perdido quanto eu. O que eu vivi ali me ensinou que, mesmo com toda a ciência e tecnologia, há situações que ultrapassam nossa compreensão. Às vezes, a morte não é apenas o fim que julgamos, e o silêncio dos mortos pode ser interrompido de formas que jamais imaginamos. Desde aquele dia, tudo no IML mudou para mim. O que era rotina virou um peso constante que carrego comigo até hoje. Aquela voz, o corpo que desapareceu e reapareceu, as dúvidas que jamais foram respondidas. Tudo isso me fez entender que a morte, por mais que tentemos explicar, guarda segredos que não pertencem aos vivos. Se essa história mexeu com você, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos relatos reais que vão direto ao ponto, sem exageros, mas cheios de mistério e suspense. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que também gostam de uma boa história de terror pé no chão e ajude a manter esse espaço vivo para quem quer ouvir o que poucas pessoas têm coragem de contar. Até a próxima. E fique atento, porque nem tudo que está morto está realmente acabado.